Meus amigos, minhas amigas, varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Varela Show, nosso programa de variedades na Rádio FM Benfica, das 10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos. A Rádio FM Benfica, em Fortaleza, Ceará, na região nordeste do Brasil, da República Federativa do Brasil, na América do Sul. Meus amigos, nossos vídeos são assuntos variados, mas no momento nós estamos realizando, o assunto é religião, estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. No vídeo anterior nós concluímos a leitura da introdução dos livros históricos. Agora nós vamos partir aqui para a história desde a conquista da terra até o exílio na Babilônia. Vamos para a leitura, não é? Aqui no Antigo Testamento, né? Tudo isso aqui depois do Pentateuco, depois dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, nós fizemos a leitura e as explicações dos mesmos. Então vamos para a leitura. Os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis formam um conjunto coerente relatando a história do povo desde a conquista da terra, entre parênteses, século XIII, até o exílio na Babilônia, entre parênteses, 586-538 a.C. A comparação com os temas e o estilo do livro do Deuteronômio mostram que esse relato histórico foi não só influenciado, mas determinado a partir da visão econômica, política, social e religiosa do Deuteronômio. Em outras palavras, o livro do Deuteronômio fornece a chave de leitura para a interpretação dos acontecimentos relatados nessa história. Essa literatura teve 2 redações. A primeira foi feita no tempo do rei Josias, entre 622 a 609 a.C. Nessa época, foi descoberto no templo o núcleo antigo do livro do Deuteronômio, entre parênteses, 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 e seguintes. A partir disso, Josias organiza uma grande reforma político-religiosa, entre parênteses, 2 Reis, capítulos 22 e 23. Para fundamentar e justificar essa reforma, foi escrita uma versão da história desde o tempo de Salomão até o reinado de Josias. A segunda redação foi feita durante o exílio na Babilônia, provavelmente pouco depois de 561 a.C., entre parênteses, conforme 2 Reis 25,27-30 e nota. Foi no contexto do exílio que se redigiu, repetindo, a grande história que vai da conquista até a perda da terra. O que o autor pretendia era não só explicar por que o povo foi exilado, mas e principalmente o que o povo deve fazer a partir dessa situação.
O autor se serviu de tradições antigas, talvez já parcialmente escritas, que ele reuniu e interpretou a partir da ideologia do Deuteronômio. Nesse livro se diz que a história depende da fidelidade ou infidelidade do povo à aliança com Javé. Se o povo for fiel, Javé lhe dará a bênção, isto é, uma história marcada pela prosperidade e harmonia em todos os sentidos. Se o povo for infiel, Deus o castigará com a maldição, isto é, com o fracasso histórico acarretado pela deterioração da vida social em todos os níveis, culminando com a perda da terra. Tudo isso, de fato, acabou acontecendo. E agora, tudo perdido? Não. O autor quer mostrar que Javé continua fiel e que Israel tem pela frente uma grande tarefa: rever a história e descobrir onde estão os erros e por que eles foram cometidos. O sentido dessa história, portanto, não está no seu final, mas dentro do relato, na própria articulação da narrativa. É em Juízes 2.6-3,6 que vamos encontrar a articulação dialética com que o autor interpretou a história: pecado e castigo, conversão e graça, entre parênteses, conforme introdução ao livro dos Juízes. Aplicando esse esquema à história, o autor mostra para os exilados que Deus foi fiel à aliança. Deu a terra para que Israel nela construísse uma sociedade e uma história novas. Israel, porém, não foi fiel. Esqueceu-se de Javé para servir aos ídolos, entre parênteses, pecado. Esse pecado foi cometido durante o regime monárquico, em que os reis traíram o projeto de Javé, servindo a outros projetos. A consequência foi uma decadência progressiva da vida social que acabou acarretando o desastre nacional, entre parênteses, castigo, entre parênteses, castigo. Faltam agora os dois momentos finais do esquema dialético: a conversão e a graça. Podemos dizer que toda essa história foi escrita para produzir esses dois momentos finais. E o autor deixa isso bem claro em passagens importantes de sua narrativa, tais como 1 Samuel 7,3, 2 Reis 17,13, 2 Reis 23,25 e, principalmente, 1 Reis 8,46-53. Se Israel tomar consciência de seus pecados, se arrepender e sinceramente suplicar a Javé, este lhe concederá
a libertação e uma nova situação de graça. Essa mesma exortação ecoa nos acréscimos exílicos ao Deuteronômio. Conforme Deuteronômio capítulo 4, 4,29-31 e 30,1-10. Acréscimos exílicos do Deuteronômio, né? O conjunto histórico formado por Josué, Juízes, Samuel e Reis, portanto, é um grande evangelho, um anúncio que procura suscitar conversão e esperança. Para nós, ele se torna um convite a também lermos a nossa história através da bênção e da maldição, da fidelidade e da infidelidade ao projeto de Deus. Também nós podemos utilizar o esquema dialético de Juízes 2,6-3,6 para rever a nossa história, descobrir os erros que a paralisam e projetar a ação que abre o futuro da esperança. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Concluímos aqui a leitura, né? A leitura da introdução primeiro foi a introdução das histórias, nosso primeiro vídeo de hoje, e o segundo, a história desde a conquista da terra até o exílio na Babilônia. No próximo vídeo, nós faremos a leitura da introdução do livro de Josué, a terra, Edom e conquista. O livro de Josué é o primeiro livro histórico, né? Mas vamos contar aqui, é o 6º livro da Bíblia Sagrada, o 5º foi para dar certo, para não atrapalhar, para não ficar assim muito confuso, né? Então, o Deuteronômio é o 5º e Josué é o 6º livro da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, sendo que Josué é o primeiro livro histórico que nós estamos vendo aqui. Então, meus amigos, felicidades, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.